Ataque índio do rei, defesa do fianqueto do rei. Cavalo F3 tentando entrar na Kia via outra ordem, evitando, por exemplo, depois de A4, D5. Cavalo F6, G3, D5, Bispo G2. Uma opção boa para as negras também é G6, que vai resultar em posições tipo Pirque ou Índia do rei. Joga de forma simétrica, Roque, Bispo G7, D3 a Índia do rei com Bispo G2, né? Continuando o esquema normal do Kia, Roque, cavalo de BD2, cavalo C6 bloqueia o peão de C, mas permite que se jogue E5. Outra opção era jogar com C5, que ia ficar parecendo o Índio do rei. Aqui realmente ficou tipo uma pirque de cores invertidas. Depois de E4, D toma E4, D toma E4, E5, C3. Mais uma vez parece com o Índio do rei também, com a variante das trocas. Mas aqui as brancas já têm controlado a casa D4, que pode ser uma vantagem. Depois de Dama E7, nós estamos seguindo a partida Ivikov e Golombek. Vai dar para ilustrar bem os planos que ficam depois que chega nessa estrutura. Torre E1, defendendo o peão de E4 para manobrar as peças, né? O cavalo não poderia sair porque o peão ia ficar caindo. B6 para tirar o bispo de C8. A4, o cavalo vai ficar tranquilo em C4 se for necessário, porque evita B5, e ainda em algumas linhas pode expandir na ala da dama. A5, o Golombek evita esse tipo de plano. Cavalo de C4, torre D8, dama B3, bispo A6, dama A2, preparando a expansão com B4, H6, cavalo E3, e essa era ligeira, pequenininha, mínima vantagem que as brancas tinham, e agora começa a tomar uma proporção maior devido à pressão central na casa D5. Depois de dama C5, cavalo H4, ameaçando cavalo, toma G6, aproveitando a cravada do peão F7, bispo D3, cavalo G6, bispo toma E4, bispo toma E4, cavalo toma E4, cavalo H4. Golombek optou em capturar o peão central, não importando que a ala do rei ficasse debilitada, mas não foi suficiente. O controle central aí não é suficiente, principalmente por causa do controle da casa F5 e D5 por parte das brancas. Reparem todas as aberturas como o centro tem uma importância fundamental na estratégia. Depois de cavalo de G5, dama C4, força a troca de damas, já que está ameaçando passar a dama para a ala do rei. As negras não podem permitir isso. Dama toma C4, cavalo toma C4, torre D3, ameaçando dobrar das torres. Bispo toma G5, muito bom lance, ganha um tempo no desenvolvimento. H toma G5, não permitindo que as torres sejam dobradas, né? Cavalo F5, cavalo está na casa, excelente. F6, torre de AD1, agora briga pela coluna. Torre de AD8, torre toma D3, torre toma D3, rei F1, bispo F8, rei A2, torre D8, torre H1. As brancas têm uma vantagem devido à casa F5 dominada, que deixa o bispo negro muito restringido. Mantendo esse bloqueio, elas vão ter vantagem, mas como vencer só com esse bloqueio? Não tem jeito. Então elas abrem uma segunda frente para complicar o jogo das brancas. Desculpe, das negras. Rei F7, H4. Agora é uma situação aqui muito curiosa. O rei está melhor em F7. O Golombek jogou lógico rei G6 aqui, mas G toma H4 era melhor. Torre H4, cavalo B8, porque depois de torre H7 cheque,
rei G6, que era uma linha jogável que as brancas poderiam capturar agora em C7, sacrificando o cavalo. Vai cair também B6 e provável que depois A5 também, e teria compensação pelos 3 peões, mas muito complicado, exige uma análise bem detalhada. O Golombek jogou rei G6 e depois de cavalo de C3, G toma H4, G toma H4, as brancas agora têm um peão passado, o bloqueio e certas possibilidades de ataque em cima do rei. Agora a vantagem é clara. Depois de cavalo E7, H5 cheque, rei H7, torre D1, torre toma D1, rei toma D1, C6. O Golombek teve que enfrentar um final terrível. O Ivikov jogou cavalo toma E7, bispo toma E7, cavalo F5. Repare que o rei está preso, nem penetra para atacar alguma coisa. O bispo ruim e o bloqueio. Estratégia típica do Ninzov, citado no famoso livro Meu Sistema. Bispo F8, rei E2. O rei centraliza tranquilamente, o rei negro está preso. Bispo C5, F3, rei G8 tentando alguma coisa, rei D3, rei F7, rei E4, bispo F2, cavalo D6 cheque, o cavalo sai para liberar a passagem para o rei. Rei G7, claro que se o rei viesse para o centro, o peão ficaria ainda mais perigoso. Rei F5, as negras abandonaram. Realmente não tem defesa. Por exemplo, se bispo H4, cavalo E8 cheque, rei F7, H6, e o peão passado vai embora. Bispo G5, H7, e agora o peão promove. Claro que se não joga o bispo H4 nessa linha, o branco simplesmente ia tomar o peão e vencer também. Por isso que as negras abandonaram.